Buenos dias, mi amigos! Essa aula que a gente vai ver hoje, mais a próxima, são as mais complexas do nosso curso de algoritmos, mas são as mais gratificantes. Elas apresentam problemas mais difíceis de serem resolvidos, mas dão um poder maior para a gente que é programador. Então, o que seriam comandos condicionais? Vocês podem imaginar uma encruzilhada. Então, a gente chega num determinado caminho que a gente pode ir pelo caminho A, nesse caso aqui o caminho da chuva, da tempestade, ou a gente pode decidir pelo caminho B, que é o do sol. Então, um comando condicional nada mais é do que isso. Eu tenho um teste no qual o resultado dele vai ser verdadeiro ou falso, e dependendo do nosso resultado, a gente vai tomar um caminho A, ou se ele for falso, por exemplo, vamos tomar um caminho B. Então, colocando um pouco em prática, aqui as instruções vão aparecer de baixo para cima. Então, um exemplo bem simples, a gente vai pedir para o usuário qual é o valor, a gente vai ler esse valor que o usuário informou, vai armazenar numa variável x e a gente vai testar. Então aqui está o nosso teste lógico, nosso teste condicional. Se x for menor que 10, a gente vai decidir se for verdadeiro esse teste. Então imaginamos que o usuário foi lá e informou que o valor é 4. Então 4 é menor que 10? Verdadeiro. Isso significa que a gente precisa tomar o caminho ali que é o verdadeiro, nesse caso, o caminho da esquerda. Se ele tivesse informado no valor, por exemplo, 12 no caso seria falso no nosso teste lógico, a gente tomaria o caminho da direita. Então isso nada mais é um teste condicional do que isso. Eu decidi se eu vou tomar um determinado caminho ou outro. E eles nunca vão ser executados simultaneamente. Ou ele vai ser executado o que foi decidido pelo falso, ou que vai ser executado o que foi decidido pelo verdadeiro. Então, só um resuminho, então na vida real a gente já toma essas decisões o tempo inteiro. Então um exemplo bem simples seria ali, por exemplo, se o Inter não vencer o Grêmio na próxima partida, o técnico vai ser demitido. Então é uma coisa do dia a dia que a gente já toma, várias decisões a gente toma ao longo do dia a dia. Mas no algoritmo, qual é a estrutura que a gente vai usar? Qual é a sintaxe? Então, a sintaxe básica é, eu começo com a palavra reservada C, testo a minha condição, que vai me dar um resultado verdadeiro ou falso, um teste lógico. Então, é outra palavra reservada para dizer que vai começar as nossas instruções que vão ser executadas somente quando aquela condição for verdadeira. E, por fim, o fim C para indicar o final daquelas instruções. Então, aqui é um primeiro exemplo. No caso, a gente tem um algoritmo bem básico, no qual a gente tem uma variável inteira, do tipo inteiro, que se chama número. Então, isso significa que vai ser reservado um espaço de memória para a variável número, o endereço lá vai ser reservado para armazenar o conteúdo de número. A gente vai pedir para o usuário qual é esse valor, qual é o número, e a gente vai ler esse número. Quando o usuário informar o valor, nesse caso o valor 4, esse valor é armazenado em memória, e a gente pode testar, fazer o nosso teste lógico para testar se esse número que foi informado, se o conteúdo da variável número, que nesse caso é 4, é maior que 3. Então, nesse caso é verdadeiro. Como ele é verdadeiro, ele vai executar a instrução que está dentro do nosso C. Então, ele vai escrever que é maior que 3. Então, é um algoritmo bem simples, um exemplo bem tranquilo. Primeiro exemplo que a gente está vendo. Segundo exemplo, nosso exemplo da senha. Então, a gente tem uma variável chamada senha, que é literal. Então, ela pode armazenar tanto letras quanto números. Ele vai armazenar texto. E aí, a gente vai iniciar pedindo qual é a senha. Vai ler essa senha, nesse caso o usuário digitou 1, 2, 3. A gente vai testar se a senha foi informada é igual a 1, 2, 3. Ou seja, não é. A senha básica e fixa sou eu 1, 2, 3. Então ela não foi igual a 1, 2, 3. Por isso que foi pulado ali a instrução escreva acesso liberado e foi direto para a nossa instrução fim. Então nesse caso nada mais aparece para o usuário. Por isso que é interessante a gente ter a instrução, de vez em quando usar a instrução opcional se não. Então, a gente vai sempre, quando a gente for usar um teste condicional C, ele é obrigatório, mas o se não, que seria o caso contrário, a nossa encruzilhada, um lado direito e outro lado esquerdo. Então, até o momento a gente só estava tendo um teste, agora a gente está testando se a gente vai executar quando for verdadeiro e quando for falso também. Então, a gente vai ter dois testes, dois caminhos para seguir. Então, nesse caso, o que tiver entre o C e o C não vai ser executado quando a condição for verdadeira, e o que tiver entre o C não e o fim C vai ser executado quando a condição for falsa. Então aqui é o nosso primeiro exemplo com o se não.
a gente tem um algoritmo no qual a gente tem como variável um número inteiro. A gente vai dar início nele e vai perguntar qual é o número que o usuário quer informar. Esse número vai ser lido, nesse caso o número 2 vai ser armazenado em memória. A gente vai testar se o número que a gente informou, nesse caso 2, usuário, for maior que 3, não é. Então, no caso, ele não vai entrar ali no escreva é maior que 3. Ele vai pular direto para o senão e aí vai escrever que é menor ou igual a 3. Fim C, fim, terminou o nosso algoritmo. Então, aqui nesse caso, a gente tinha dois caminhos para seguir. Se o usuário informasse o número 4, por exemplo, a gente não entraria no senão e escreveria é maior que 3. Aqui um outro exemplo, um pouquinho mais complexo. Então, a gente está pedindo duas notas para o usuário, está lendo a primeira nota, guardando na variável N1, lendo a segunda nota, guardando na variável N2, todas são do tipo real, então a gente vai calcular uma média simples, armazenar isso em média, na variável média, e testar se a média é maior ou igual a 6. Se for maior ou igual a 6, a gente vai escrever que ela é aprovado, se não, vai escrever que é reprovado. Então, se vocês notarem ali o fluxograma à direita, o fluxograma é interessante para condicionais para verificar que a gente realmente tem dois caminhos. A gente tem primeiro a entrada dos valores N1 e N2, o cômputo, cálculo da média e o teste para verificar, teste condicional para verificar se ele é maior ou igual a 6. Se ele for, ele vai para o aprovado, se não for, vai para o reprovado e finalmente vai para o nosso fim. Então agora a gente vai dar uma pausa aqui para fazer alguns exercícios. Então aqui a gente tem um primeiro exercício bem simples, no qual a gente quer fazer um algoritmo para verificar se o número que o usuário informou vai ser positivo ou negativo. Como é que a gente vai saber se o número é positivo ou negativo? Quando ele é maior ou igual a zero, ele é positivo. Quando ele é menor que zero, negativo. Então vamos começar colocando o nome para o nosso algoritmo. Vou chamar de positivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em todo algoritmo é declarar as variáveis. Então, quantas variáveis a gente vai precisar? Então, verifica se um número inteiro. Ó, a gente precisa de um cara aqui, de uma variável chamada número. Então, o nosso número, que é do tipo inteiro, a gente já declarou. A gente vai ter o nosso início e vai ter o nosso fim. Vamos tirar o acento aqui, porque vocês vão notar que a gente só vai usar acentos mesmo. Vocês devem tentar não utilizar acentos em programação só quando for aparecer realmente um texto para o usuário, que aí sim a gente usa a língua correta, senão pode dar problema com os caracteres que a gente tem e pode gerar um código ASCII diferente, então é melhor não usar. Então aqui início e fim, já não esquecer do fim. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Entrada de dados. Então vou pedir para o usuário qual é o número, ou informe 1. Aqui eu estou usando acento já. Vai aparecer para o usuário, é um texto literal. Então, então informe o número, pedir para ele, isso vai aparecer na tela. Vou ler o conteúdo que ele vai nos informar e vou armazenar isso dentro de número. Agora eu já fiz a entrada de dados e agora eu posso testar, fazer o nosso teste condicional. Então, se o número informado for maior ou igual a 0, então o que vai ser feito? A gente vai fazer informar para o usuário que é positivo. Então a gente vai fazer a saída de dados agora. Vamos dizer que ele é positivo. Caso contrário, que é o nosso se não, vamos usar assim acento. Se não, a gente escreve o que? Negativo. Simples e rápido. Terminamos lá o nosso algoritmo, o exercício 1. Agora um exercício bem clássico em programação, que é fazer um algoritmo para verificar se o número inteiro digitado pelo usuário é par ou ímpar. Como é que a gente verifica se um número é par ou ímpar? A gente testa se o resto da divisão dele por 2 é 0. Se for 0, ele é divisível por 2, significa que o nosso número é par. Então aqui a gente tem uma variável que a gente vai precisar, que é número, e só. Então vamos começar nosso algoritmo. Vamos chamar de par ou ímpar. Aqui a gente tem que declarar nossas variáveis. Então a única variável que a gente vai ter é o nosso número. Aqui ele é do tipo inteiro.
Vamos ter o nosso início e fim, como sempre. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Entrada de dados. Então, escreva qual é o número, caro usuário. Então, vamos ser mais cortês com o usuário, ele que paga o nosso salário. Se ele não gostar do programa, a gente vai perder o emprego. Então, leia o nosso número. A gente fez a entrada de dados, agora a gente vai fazer o nosso teste lógico. Então, se o número digitado pelo usuário, o resto desse número, da divisão desse número por 2, for igual a 0, então significa que a gente vai informar para o usuário que o número digitado é par. Se não, vamos tirar o acento. Se não, já vou colocar o fim C para não esquecer. Bem comum no início, quando a gente está começando a programar, não terminar os nossos comandos. Então, todo C vai ter um fim C. E escreva o número digitado é ímpar. Feito o segundo exercício, vamos para o terceiro e último exercício aqui de fixação. Aqui, bem parecido com aquele exemplo anterior. Então, vou fazer um algoritmo que recebe 2 notas de um aluno, calcula a média dele, informa se ele foi aprovado ou não. Se ele for aprovado, a média tem que ser maior ou igual a 7, caso contrário, ele vai ser reprovado. Então, quando tiver uma média menor que 7, ele vai ser reprovado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nome para o nosso algoritmo média. Vamos declarar 2 variáveis, não, na realidade 3. A gente tem que ter a média e vai ter que ter 2 notas. Se vocês começarem a fazer o exercício e esquecerem, é só voltar aqui para o var e colocar as variáveis extras que vocês precisam. Então, a gente vai ter a nota 1, nota 2 e média. Todas do tipo real. Vamos colocar o início e o fim, é importante não esquecer o fim. Dá uns enters aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Beleza, então aqui, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Qual a nota 1? Pedimos para o usuário qual é a primeira nota, lemos a nota 1, pedimos qual é a nota 2, vai aparecer para o usuário no monitor dele, qual é a nota 2, lemos essa nota e armazenamos em memória, na variável n2, e aqui a gente já fez a entrada de dados, agora a gente vai fazer o nosso cálculo, nosso processamento. Então a nossa média vai receber o cálculo da média simples de n1 mais n2 divididos por 2. Fizemos o processamento, agora a gente vai fazer a saída. Para fazer a saída a gente vai ter que fazer aquele teste lógico, teste condicional, para verificar se a média que a gente tem em mãos agora, se ela for menor que 7, então a gente vai, já vou colocar o fim C para não esquecer. Então a gente vai fazer o que quando for menor que 7? Vai escrever para o usuário que infelizmente ele foi reprovado. Às vezes é importante também para aprender o que a gente não conseguiu e reforçar os conhecimentos. Caso contrário, escreva aprovado. Então aqui a gente já tem tanto o teste para quando for verdadeiro para quando for falso. A gente precisa fazer um outro teste ali para verificar se é maior ou igual a 7? Não, porque o contrário disso, o contrário de m menor que 7, nada mais é do que m maior ou igual a 7. Então a gente só usa o senão e está feito o nosso último exercício. A gente vai fazer um teste maior, a gente vai complementar esse exercício agora. Então se nesse terceiro exercício a gente tivesse um terceiro caso, então ou o usuário foi reprovado, caso ele tenha ficado entre 0 e 5, ou entre 5 e 7 ele está em recuperação, então a gente não tinha esse caso, ou se ele ficou com 7 ou mais,
ele vai estar aprovado. Então, nesse caso agora a gente tem 3 casos. Então, a gente vai modificar o algoritmo anterior para adicionar esse terceiro caso e fazer um algoritmo um pouquinho mais complexo e mais completo. Então, vamos lá, o exemplo 4. A gente tem novamente as 3 notas, quer dizer, desculpa, as 2 notas e a média, todas do tipo real. A gente precisa fazer a entrada, pedir qual é a nota 1, o usuário vai lá nos informar, no caso ele tirou 5, precisa melhorar. Escolheu a nota 2, quanto que ele tirou? Tirou 7, mas infelizmente a média entre 5 e 7 vai ser 6, então no caso ele não vai passar, ele vai ficar em recuperação. Para a gente testar isso, a gente precisa primeiro testar se ele passou, então se ele for maior ou igual a 7, a nossa média, a gente vai dizer que ele está aprovado. Caso contrário, agora que entra o grande truque. Caso contrário, a gente pode ter quantas instruções a gente quiser no nosso senão. Então, se a gente quiser fazer um leia e escreva, a gente pode fazer. Se quiser fazer um outro cálculo, pode também. E se quiser fazer um outro teste lógico, também podemos. Então, aqui a gente está fazendo um teste para ver se a média é menor que 5, para ver se ele reprovou. Então, se ele reprovou, entraria nesse C. E caso contrário, então esse C não é desse C média menor que 5. Aí, finalmente, a gente vai escrever que ele está em recuperação. Fim C, então lembrando que cada C tem um fim C e pode ter um C não. E aí está o nosso algoritmo agora com os 3 casos e com os C então encadeados. Aqui uma representação visual, um fluxograma do que acontece ali. Então a gente tem um média maior ou igual a 7, caso verdadeiro, que está representado pelo S de sim, ele vai mostrar que está aprovado e vai para o final. Caso contrário, representado pelo não, se for falso, ele vai para o outro teste e vai fazer aquele teste para verificar se ele está em recuperação ou se ele está reprovado. E por fim, a gente tem um último comando que é o escolha caso. O escolha caso nada mais é do que uma representação diferente do nosso C. Quando a gente tiver vários testes para testar uma mesma variável, então a gente vai ter vários casos, vários valores possíveis para uma mesma variável, o ideal para representar visualmente, não poluir tanto o nosso algoritmo, a gente pode usar um escolha caso. Embora a gente possa também continuar usando o nosso C então. Agora aqui, como é que é a sintaxe? A gente usa a escolha, a variável que a gente quer testar. Caso ela seja um determinado resultado, no caso ali um resultado 1, ele vai executar aquelas instruções 1. Caso contrário seja igual ao resultado 2, vai executar as instruções 2. Então posso ter vários casos, quantos eu quiser. E tem um que seria equivalente ao senão, que é o caso contrário. E eu vou ter as instruções também do caso contrário. Que nesse caso, se ele não entrou em nenhuma dos casos anteriores. E por fim, o fim escolha para indicar que acabou a nossa escolha. Então agora vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem o escolha casos. A gente tem a única coisa que a gente vai fazer nesse algoritmo é pedir qual é o sexo da pessoa, se é masculino ou feminino, que vai ser representado pela letra M ou pela letra F. A gente pede isso para o usuário, a gente tem a variável sexo, que é do tipo literal, que vai armazenar, nesse caso o M, que é de masculino, e a gente vai testar. Caso a variável sexo seja igual a M, vai escrever masculino, que é o que vai acontecer nessa execução. Caso seja igual a F, vai escrever feminino, e fim escolha. Nesse caso ele não vai entrar no caso F. E a gente poderia também ter o caso contrário para dizer que ele não informou nem M nem F. Ele informou um caractere inválido. É isso. Quem tiver dúvidas pode mandar e-mail. E quem quiser também pode se inscrever no canal, que está gostando das aulas. E é isso. Muito obrigado. Pode dar o like também se quiser. E até a próxima videoaula.